Oi, Ashley, obrigado por curtir a live. Seja bem-vindo. Tudo bom contigo? Olá. Foi comentado ontem sobre a gente fazer com aquarela. E vamos fazer a continuação da nossa aula agora com aquarela. Vamos fazer uma demonstração. Esse papel é muito grande, eu acho que eu vou cortar ele no meio. Esta folha é um papel triplex. Ele tem uma alta densidade, como é normal das folhas triplex usados em caixas comerciais. E ele é bom para nós porque as fibras dele são bem compactas, super fechadas, possibilitando fazer uma aquarela mais bonita, mais interessante, sem o papel sugar a tinta. De um lado ele é branco, fosco, olha o brilho, e do outro lado ele é liso, olha o brilho. O lado liso é muito bom para aquelas canetas que vocês compram que é mais barata, que é tipo marcador. E é péssimo porque quando vocês vão pintar, passa para o outro lado. Esse papel resiste nesse lado liso. Também vocês podem pintar desse lado aqui com acrílica. Com esse lado fosco é que nós vamos usar com aquarela. Então, quando quiserem comprar uma coisa mais barata, comprem papel triplex. Combinado? Vamos lá começar. Esse daqui é um lápis de cor aquarelável. E ele é bacana porque vocês podem pintar como se fosse aquarela. Olha. Então nós podemos usar o marrom e o verde. Ashley, valeu a rosa. Agora, vamos fazer um cenário qualquer aqui. Quero demonstrar umas coisas. Quero ver se eu consigo fazer várias coisas aqui. Por exemplo, fazer uma coluna inclinada. Fazer um tronco cortado. Podemos fazer uma rocha aqui. Podemos fazer pedras também, né? Fazer uma pedra aqui. E cada uma dessas a gente vai trabalhar em separado. Primeiro, vamos trabalhar com o tronco. Quando a gente trabalha com o tronco normalmente tem uma textura, então é bom vocês darem uma olhada na natureza e tentar reproduzir esse tronco de alguma forma que seja bacana, interessante. Deixa eu pegar o outro celular e eu vou demonstrar isso para vocês. Aqui. Vamos ligando. Tronco de árvore. Essa daqui está muito interessante. Eu clico nela. Baixar imagem. Abaixou. Vamos ver aonde está a imagem. Vamos direto em fotos. Ali, fotos. Vamos trabalhar aqui mesmo. Olha essa textura. Veja a cor laranja, olha como a planta cresce aqui. Veja como o verde fica meio claro com pontos brancos do outro lado. Olha essa aqui em segundo plano. Então vamos fazer. Coloco do lado. Reparo como ela cresce. E eu trabalho proporção, forma e inclinação. E a forma desse aqui é isso aqui, ó. O bom de desenhar a árvore é que se você errar
a inclinação de um dos galhos, não tem problema, porque ela é um pouco mais amorfa. Não totalmente, mas o suficiente para que vocês não errem a proporção. Ninguém vai dizer que um olho está mais baixo que o outro. Ninguém vai dizer que a boca está torta. Ó a facilidade, ó. Eu vejo e eu tento manter o caule com aquela regra de que daqui até aqui tem um tamanho e esse tamanho começa a reduzir. Essa regra. Então, ó, aqui tem um caule, um galho. Esse galho, tento manter o mesmo tamanho ou aumento por causa da perspectiva. E está feito. A raiz, ela está meio distorcida. E pronto. Aqui eu vou fazer uma pedra depois, a gente vai estudar a pedra, certo? Aqui nesta parte, nós temos essa planta verde, com uma folha meio estrelada, um pouco comprida. Aqui, ó, tem uma folha mais em forma de fuso, ou hexagonal. Pronto, já temos o suficiente para trabalhar. Duas latinhas de água, normalmente. Uma é água limpa e outra é água suja. No começo, as duas são limpas. É como vocês vão tratar o pincel neles que conta. Vocês vão lavar mais nessa daqui e essa aqui é a água secundária. Um mais comprido, um mais fino, um intermediário. E vamos lá. Pincel. Onde que eu coloquei ele? Aqui, né? Água, tinta. Isso aqui é um godê. É onde eu misturo as tintas. Olha que bagunça. Boa noite, Ana Pintura Facial. Se nós lavamos esse godê, como é uma tinta acrílica misturada com guache, a gente está jogando tinta fora. Então nós não lavamos o godê. Aqui eu tenho uma tinta meio alaranjada. Aqui eu tenho um bege pronto. Vamos ver a cor que ele é. Esse papel é triplex, então ele é muito bom. Significa que eu posso corrigir se eu errar a cor. Vamos ver, ó. É amarelado, tá vendo? Bem amarelado. Fácil. Vamos continuar então. Aqui eu puxo. Aqui eu puxo. E nesses puxões, aqui é escuro, mas eu não me importo, porque eu deixo uma cor bege. Vamos acelerar esse processo com um pincel grande, porque vai demorar muito se eu continuar com esse pincel pequeno, não é verdade? Olha como é mais rápido. Por que eu posso fazer isso? Porque essa aqui é uma cor clara, e eu pretendo depois escurecer algumas partes. Então eu posso muito bem pincelar com esta cor aqui, sem me preocupar. Pronto. Desse jeito, ó. Pintei. Ficou um rebocado, certo? Ó, bem rebocado. Olha como ele está. Cheio de textura. Olha a diferença. É só um amarelo. Lembra que eu falei de texturas? É o que nós vamos trabalhar. A gente vai trabalhar essas texturas. Mas antes, eu estou preparando a árvore. E, repara assim, esquece a textura, veja a cor geral. Ele está escuro, tende para um marrom, vai para um laranja e ele amarela nesse canto. Perceberam, né? Então aqui ele amarela. Vou passar por cima dessas folhas, porque como ele é um amarelo,
Verde é um amarelo com azul, apesar que não é muito amarelo, mas não tem problema. Tá aí. Certo? E desse lado. Ok. Vamos fazer o degradê. Eu posso pegar o preto. Muita gente diz, não use preto na aquarela. Certo? Por quê? Porque se você não souber dosar, ele fica pesado, sombrio. Ó, ele está molhado. Como ele está molhado, eu encostei, ele começa a espalhar. Percebe que o papel não enrugou. Justamente porque é um papel triplex. É um papel comercial, barato e muito bom para vocês treinarem aquarela sem gastar muito. Triplex, T-R-I-P-L-E-X, ok? E aí está. Olha o degradê e o degradê aqui. Aqui vai ter um tronco de árvore que eu vou pôr e uma pedra. Olha como ficou agora. Esta foi a segunda camada. Tá vendo? Aqui está bem claro por causa do sol. Então eu vou pegar esse pano, colocar na ponta do dedo, um pano seco, razoavelmente limpo, e vou carimbar. Assim eu vou retirar a cor daqui. Olha, ele clareou aquela parte. Quando você está com o papel certo, as coisas funcionam. Quando você está com o papel errado, as coisas não funcionam. Não é o fato do papel ser grosso ou fino. É o fato das fibras serem densas suficiente para não puxar a umidade para dentro dela. Essa é a nossa ideia. Aí, quando ainda está úmido, a gente pode trabalhar mais as sombras. Vamos pegar um preto mais forte agora. Não, quero mostrar uma coisa. Quero ver se tem um lápis de cor preto aqui. Não, não tem. Não tem. Vou pegar o marrom mesmo. Aqui está úmido. Esse é um lápis de cor aquarelável. Vou colocar aqui para vocês verem a referência. Aqui está escuro. Se eu passo aqui, olha como a cor fica forte. Por quê? Porque está diluindo a cor da ponta do lápis aquarelável na umidade do papel. Olha como ele dilui. Olha que lindo. Que fácil. Enquanto está úmido, dá para fazer isso. Quando está seco, só se a ponta estiver úmida. Como ele sai tão fácil, tão simples. Bom, volto a repetir. O nome desse papel é triplex. Tem em muitas papelarias, talvez se encontre na nossa cidade. É um papel comercial. Triplex. É para ser um papel barato. Assim. Veja, é um tipo de textura. Dependendo de qual tipo de textura que está aqui, vocês tentam imitá-la. Vou pegar um pincel fininho. Aqui está. Molho. Eu posso espalhar isso daqui, fazendo um blender, uma mistura suave, com um pouco de umidade. Desse jeito, ó.
Então eu consigo trabalhar as sombras com cuidado. Vamos pôr um pouco de preto aqui no godê? Vou pôr bem aqui. Aí está. Se a tinta secar, como essa secou, é só pôr água e ela ressuscita. Porque é uma tinta aquarela. Preto. Olha a referência. E começa a pontilhar com cuidado. Vários tracejadinhos. De acordo com o nível da arte que vocês querem fazer. Tem gente que acha que aqui, ó, já está o suficiente. Mas dá para trabalhar muito mais. Quando eu deixo a tinta seca, olha como ela se arrasta. Ó. Sem muita umidade, eu consigo fazer esse rastro. E esse rastro se assemelha à textura. Há uma similaridade. Se eu forço, ó, ele fica preto. Assim. Vamos pegar uma cor vermelha. Não, um marrom. Avermelhado. Terra roxa. Eu coloquei ela aqui. No godê. Olha a referência. Bem aqui. Veja. Como ela é transparente e aparece o fundo. E como ela é vermelha, a nossa imagem. Sempre no sentido do galho. Preta. Opa, isso foi um erro. Na arte sempre vai ter erros, e é uma coisa normal. Como vocês vão trabalhar, o erro é que faz a diferença. E um erro vira uma divisão de galho. Cada um de nós tem um jeito de traçar e de visualizar as coisas. Mesmo assim, a gente tem que aprender a ampliar a nossa percepção, o nosso olhar. E vocês trabalharem um tronco de árvore, vocês vão ver que não é uma coisa muito simples. Vocês vão ver as texturas, as sombras, as entradas, os detalhes, o cuidado com a folha que vocês não querem pintar dentro, os tracejados. E vocês vão escolher qual é o nível de traço que vocês querem fazer. As folhas octagonais. Olha o cuidado. Eu faço um contorno desenhando folhas, pintando em volta delas, com todo o cuidado para não atingi-las, para tentar conseguir este efeito aqui. Deixa eu mostrar. Ó, é esse efeito que eu quero. Então eu vou contornando. Talvez eu tenha que deixar mais escura. Quanto maior o contraste, mais as coisas saltam à nossa vista. Esta folha parece que está saltando na vista porque o fundo é preto. Então eu tento contornar um hexágono em volta disso daqui para tentar reproduzir aquele efeito. Por que eu falo tento? Porque é uma busca nossa como artista de fazer uma representação gráfica do que existe na natureza. A arte é uma leitura pessoal.
O que significa? Que o que eu estou dando aula aqui é de uma das muitas técnicas que você vai fazer. Mas você que vai escolher a técnica. Já mostrei outras ontem. E a tua escolha vai refletir no visual final. Se você escolher usar uma tinta diferente, como uma acrílica, vai alterar o resultado. Se você escolher fazer um papel ruim, vai alterar o resultado. E tudo vai ser de acordo com as tuas escolhas. Cada pincelada aqui, apesar de ter uma referência, ela está como diretriz a tua mão e o teu pincel. Por isso, se eu pegar essa referência, passar para um outro artista fazer, vai dar um resultado diferente. A mesma árvore na mesma posição. E é um exercício muito bacana. Colocar vários artistas para fazerem a mesma coisa. Eu gosto de alguns artistas que têm uma visão bem particular sobre as coisas. Por exemplo, nos franceses quadrinistas, nós temos dois que têm uma visão bem diferente uma do outro. Um é o Henri Bilal, que tem um desenho mais duro, e ele é francês, da mesma época que Moebius, que tem um desenho mais suave. Então, quando você vê um trabalho de um e do outro, vocês veem uma diferença gigante, mesmo que eles tratem do mesmo tema. E mesmo que eles sejam contemporâneos, sejam quadrinistas, sejam franceses, e façam arte hermética. Travou. Achei. Pronto. Nessa parte, eu tenho que manter uma certa claridade. Coloco água limpa, uso mata-borrão, colocando um pano seco na ponta do dedo, venho aqui, aperto e tiro. E ele clareia essa parte. Está claro agora. Eu tinha errado, eu tinha escurecido. Eu acabei de fazer a correção. É um trabalho demorado isso aqui, né? São 18h46. E eu fiz essa aula porque pediram para fazer uma demonstração com a aquarela da árvore. Ontem. E acabamos ficando muito tempo. Então, deixa eu fazer um acabamento aqui, meio rápido. Colocando um verde. Olha o verde como está forte. É um verde bem forte. Ele estava seco, e eu passo e fico esfregando como se fosse um esfregão o meu pequeno pincel até conseguir a cor. Olha o verde aqui, como está mais amarelado. Coloco aqui, coloco aqui, coloco aqui e vou colocando nos espaços. A pergunta é, por que eu estou colocando um verde forte se aqui é um verde mais amarelado, um verde grama? A resposta é, porque eu não estou com verde grama, acabei de reparar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse verde e depois eu vou colocar amarelo junto. Godê. Escolho a parte que eu vou pôr amarelo. Coloquei. E junto desse verde,
Controlo o excesso de água no pincel e passo por cima de cada um. Assim. Ó, ele já deu efeito. Amarelo com um pouquinho de verde. Ó como fica um verde amarelado, bonitinho, né? Olha! Ashley, mais uma rosa, obrigado! Aí está. Funciona? Funciona. Bom, vamos ver outra coisa, tá? Senão a gente vai ficar muito tempo só numa árvore. Eu falei uma árvore, depois tem o tronco. Aqui tem um tronco. Tronco de árvore cortado. Mostrando imagens correspondentes. Imagens. Eu vou pegar esse daqui. Os nós do tronco funcionam assim. No verão, ele cresce mais, há mais nutrientes. Então, esse branco maior é o crescimento dele. Ele cresce daqui para lá. Esse escuro é inverno. Significa que se vocês contarem cada linha escura ou cada linha clara, vocês sabem a idade da árvore. Porque quantos invernos ou quantos verões ele teve. Isso é tão bacana, né? Então, beleza. A gente escolheu uma coisa assim. Este, olha para ele. A cor dele é mais opaca. E ele está bem aqui. Cadê o nosso godê? Ela não é tão amarelada. Ela é um pouco mais para esta cor aqui. Olha como está sujo. Esse aqui foi o resto de uma pintura anterior. E eu vou usá-la novamente para conseguir esta cor. Pincel um pouco maior. Esta aqui é a água, né? Não, essa não é maior. Aqui está. Pego a água e ressuscito a cor. E vamos pintar esse tom. Tá vendo? Faço linhas verticais, porque eu vejo linhas verticais aqui. Ó. Esse é o limite. E aí está. E agora? Tem partes mais escuras. Vamos pegar um preto, misturo um pouco e faço um pontilhadinho assim, ó. Porque eu vejo aqui uma textura meio pontilhada. Deixa eu aproximar de vocês para vocês verem. Viram? Ó. Aqui está meio quadriculado. Se quiserem imitar isso, vocês podem, é uma escolha. Não precisam, mas pode. Então, pontilhado. E aqui tem uma linha grossa. E aqui. Olha como a tinta tá seca. Eu posso fazer vários puxões assim, ó. E ele fica meio rastreado, né? E aqui. Um pontilhado com a tinta seca. Eu já consigo mais ou menos o efeito que eu quero. Tá surgindo. E depois? Vamos tentar fazer esse daqui, ó, para o centro. Tá mais escuro. Lembra da história da elipse? Vamos trabalhar. Uma elipse. Uma outra elipse. Mais uma.
Olha como eu falho o traço. São vários traços falhados. Usando o mesmo pincel, as linhas fininhas. Vai ter que treinar linhas finas. Viram como ele ficou na mesma cor que ali, não é preta. Se eu quiser preto, eu vou no godê, pego o preto, misturo aqui, ó, e afino assim, ó. Como eu afino? Passo puxando e girando o pincel. É assim que eu afino o pincel. Estou usando o carimbo do pincel. Eu pego o corpo do pincel e aperto, como ele é fininho, ó. Eu carimbo com textura. Pronto. E depois, puxo linhas radiais mirando para o centro. Igual na aula de flor. Ó, radiais em direção ao centro, igual na aula de flor. Olha o efeito. Já está começando a aparecer alguma coisa. Aqui está meio amarelado, então pego esse lado que é mais amarelado e passo por cima. Com bastante água assim, ó. Eu vou deixar esse aqui reservado para secar. Talvez eu trabalhe mais, talvez não. O que vai decidir? Você vai olhar e vai decidir depois. Ah, eu acho que vale a pena. Pontilhado, ó. Pontilhado. Aqui, ó, tá alaranjado. Então vai para esse marrom, terra. Coloco um ponto. Por quê? Porque não é uma cor totalmente avermelhada, ela é meio amarelada. Aí eu vou pegar a cor amarela que eu tinha colocado aqui, ó. Aquela que eu fiz o verde, lembra? E eu pontilho, ó. E depois lavo o pincel, tiro o excesso de umidade com um pedaço de pano, que eu acabei de perder, achei de novo. A Catherine estava usando mata-borrão. E misturo aqui, ó. Ih, coloquei água demais. Assim, ó. Já tá ficando a cor, olha só. Pronto. Percebe que ficou uns pontos avermelhados? Ótimo. É bom. Eu teria que esperar secar. Mas eu quero acabar isso aqui logo, que quero fazer a próxima coisa. A pedra. Eu vejo linhas bem fininhas. Meio tracejada. Mas cuidado. Tem que ter aquela história do caos. Linhas que fazem esta volta. Mas não é numa sequência, não é código Morse. São linhas meio caóticas, assim, ó. Uma aqui, outra ali, outra para cá, um pouco menos. Como uma arte da cantaria. Ó, um pouquinho mais tremido. Um pouco inclinado. Tá vendo? A regra é, tenta fazer a pincelada fina. Quem manda? Sempre a referência. Tá aqui o amarelo, escureci e puxei vertical. Uma linha. E olha como tá. Tá surgindo. E aqui? Lembra a história do contraste? Vou trabalhar com contraste aqui. Vou pegar o preto e o marrom. Tiro o excesso. E misturo. Fazendo um contraste. Que qual é a função? Separar o tronco do fundo. Agora vamos tentar fazer uma coisa muito perigosa. Passar por cima de tudo que você fez aqui, depois que seca. Assim. É uma veladura. Posso fazer uma veladura aqui. Deixando umas partes sem veladura. E pronto. Perfeito. Próximo. Vamos pôr umas plantas aqui. Ou umas pedras. Vamos fazer as duas coisas.
Rochas no meio da floresta. Imagens. Aqui está um rio. Rio. Olha como tem limo. Aqui, ó, bastante limo. Ó como elas ficam trabalhando. A sombra, a pedra. Só que aqui tá com água. Vamos ver se tem alguma outra mais interessante. Vamos voltar. Imagens. Eu vou clicar nessa daqui. Ah, essa tá bacana. Essa, tá. Vamos ver se eu acho mais parecidas. Aqui, ó. Eu tenho este. Beleza. Esse daqui. Aproximar de vocês. Ok. Então, aqui vai ter uma pedra. Uma coisa que eu reparo é que está extremamente verde aqui. Se está verde, a rocha não é verde. Isso aqui é limo. Mas eu vou trabalhar o verde. Vou pegar esse amarelo, misturar com esse daqui e fazer um verde clarinho. E já começo aqui, ó. Sem me preocupar muito. Por quê? Porque o marrom eu vou pintar depois em pontinhos. Ó. Para que serve a referência? A referência serve para vocês entenderem a natureza. Então, se vocês vão na natureza, vocês encontram a referência. Concept Art nasceu disto. Uma equipe da Disney tinha ido na floresta para fazer aquarelas e pinturas e desenhos de tudo que eles viam no bosque, para conseguir uma identidade visual de uma arte que estavam fazendo para o Bambi, para um desenho animado. Então, esta pesquisa para a criação é que deu o nascimento do termo Concept Art, que foi criado pela equipe Disney. Certo? Ó, verde. Mas veja, o verde muda de um tom para um tom verde mais sujo para cá. Só que aqui está uniforme, aqui está pontilhado. Então, por que eu fiz o verde? Não era marrom sobre verde? Era, mas isso aqui é aquarela, não é guache. Então, você tem que pôr a cor que domina. Eu vou fazer um verde sujo. Eu pego esse verde forte e eu posso sujar ele com marrom. Vou sujar aqui, ó, direto. Atalho. Ó como ele sujou fácil. Essa é uma pedra. Esta é outra pedra. Essa é uma outra pedra. E essa é a terceira pedra. E eu vou pontilhar. Pontilhar. Batendo o meu pincel. Ou, se tiverem paciência, pontinho com pontinho. Já mostro como. Se tiverem paciência, vão pegar esse pincel. Vão pegar esse marrom avermelhado e vão deixar ele mais escuro misturando com verde. Aí vai ficar um marrom estranho, escuro. E aqui, ó, não posso encostar o pincel. Por quê? Tem que ser uma ponta e ele tá meio grosso. Então eu puxo, girando, até surgir uma ponta. E aí vai, ó. Esse é o caminho mais difícil. Eu não estou fazendo ponto marrom. Eu estou fazendo intervalos verdes, que estão em cima do marrom.
O marrom é para estar antes. Só que eu faço depois, por quê? É uma estratégia, é mais fácil. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é conseguir me aproximar disso daqui. Esse é o meu objetivo. E qual é a técnica? Essa é uma delas. Tem outra? Tem. Você pode pegar um pincel mais grosso, plano, encostar ali na tinta desse jeito, ó, e tentar fazer isso aqui, ó. Ó como vai rápido. Viram? Muito mais rápido, né? Só que vocês não podem fazer só assim, tem que girar o pincel para manter aquela ideia do caos. É o caos que vocês querem. Então, se vocês fizerem tudo de um jeito, vira pegada. E vocês não querem pegada. Vocês querem caos. Então, gira o pincel, coloca de lado para ter alguma diferença. Acelerei. E depois? Tá preto. Preto. Não tenha medo. Olha quanto preto que eu coloquei. Ih, acabei de estragar o desenho. Talvez. Tudo que vocês fazem tem um risco. Ou talvez não. Ou tá funcionando. Eu vi que tá bem escuro, preto, e eu coloco preto. Tentando fazer a volumetria girando. Essa pedra está aqui. Vou passar para o marrom, sujo. Fazendo o giro. E aqui, a pedra de trás. E aí volta aquela história que eu comentei com vocês. Do contraste. Ó, ficou bem escuro. O que eu estou fazendo é separar esta pedra desta pedra aqui. Água. Bem molhado. Faço um degradê nisso daqui. Sem interferir na mancha que eu fiz embaixo. Olha o degradê. Talvez isso não funcione, talvez funcione, eu não sei, mas eu tenho que tentar, não é? É isso aí. Ó, faço aqui escurecendo e tá aí. E depois? Aqui. Olha o que temos aqui, um marrom cheio de plantinhas verdes. Isso daqui vai ser muito difícil. Então, eu vou pegar o marrom. Eu vou pintar aqui nessa região, fazendo um monte de elipses pequenas. Montam? Vai ser difícil? Vai. Não é mais fácil com guache? Sim. O guache cobre tudo. Tem outro jeito? Tem. Sempre tem um jeito. Qual é o outro jeito? Existe uma tinta plástica que vocês arrancam, vocês pintam, e vocês pintam depois aqui e ele não deixa pegar a cor, depois vocês arrancam. Reticências, underline, dois pontos, underline, underline, traço, reticências. Já saímos da anatomia. Nós passamos pela moda, pela armadura, e agora estamos em outros seres, e começamos com planta. Nós demos 3 aulas de flores e árvore, e agora estou fazendo árvore com aquarela, a pedido. E depois, nós vamos trabalhar outras coisas. Isso daqui é importante, porque imagina você vai fazer um cenário de videogame. E você tem que fazer uma árvore. Tem que saber trabalhar, né? Ó, pontilho marrom e faço um monte de plantinhas. Cada bolinha deste é uma folha que está jogada no chão.
e tento pintar em volta, eu tenho que acabar logo, então eu acelero. Assim. E vamos fazendo. Aí. Ó. Tentando imitar o que vemos aqui. Lembre-se, nós não trabalhamos com hiperrealismo. Nós trabalhamos com concept art. Porque dentro da concept art, da criação de cenários, tem que ter uma veia artística, uma coisa estimulante que atraia. Não pode parecer foto. Porque se vocês fazem uma arte hiperrealista para fazer uma animação, vocês estão vendo um filme. Vocês não estão vendo um desenho animado. Vocês estão vendo um filme. Não estão vendo um videogame. A aula de domingo já está no YouTube? Deixa eu ver. Eu não sei. Não, acho que não. Ainda não tá. Acho que tá a aula de sábado. Em sábado não teve aula sábado. Acho que tá a aula de quinta-feira no YouTube. Mas eu não tenho certeza, tá? Eu tô carregando. Só que eu tive muito trabalho ontem e eu demorei um pouco para digitar. Mas tá carregando tudo. Daqui a pouco vai ter todos. Daqui a pouco. Eu acho que a aula 46, 47 é a última que eu fiz. Lá tem as aulas que vão vir depois, tá? Já tem. Tem a aula até a 76, que a gente vai ver ainda. Que é a perspectiva, quem quer adiantar. Então tá, Ana. A gente vai adiantar, né? Então tem bastante aula lá já no concept. Mas a gente vai enriquecer mais elas depois. Como a gente tá fazendo. Acho que o que tem lá é traje de mergulho. Acho que é o começo da armadura. A aula de domingo foi o quê? Flores e rosas. E segunda também, foi continuação. Daí a gente começou árvores, né? Sábado, assistir umas antigas. Sábado eu não faço aula porque eu dou aula até muito tarde. Sexta-feira também. E nesse sábado eu também vou dar aula. Tem que mandar mensagem pessoal. Apesar do feriado de quinta, sexta e sábado não é feriado, não. Ó, um monte de pontinho nos brancos. Eu faço as cores. Com o objetivo de tentar reproduzir este efeito. Tá vendo? Ó, tá bem distante ainda. Ainda não consegui. O que falta? Falta preto. E volta aquela ideia. Se você mistura o preto com o marrom, você atenua ele e vai tentando pontilhar e contornar algumas folhas por baixo. Olha como já está saltando. Está funcionando. Ponto facultativo. Quando é ponto facultativo, porque alguma coisa importante acontece. Para mim acontece. Dia inteiro dando aula. Igual terça-feira. Hoje eu estou o dia inteiro dando aula. Mas se eu não dou aula para vocês aqui, aí diminui o número. Quero aumentar o número. Por quê? Eu acho que não vai dar tempo esse ano de dar aula de tudo. Daí eu tenho que encerrar este ciclo o ano que vem. E eu queria conseguir encerrar nesse ano esse ciclo. Então, eu aumentei para domingo. E eu não posso falhar nas aulas. Então, terça-feira estou dando aula também. Aula domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Facultativo é a data, né? É que alguns podem trabalhar, alguns não, entendi. Aqui também, em Londrina. Algumas escolas não têm aula na sexta, mas tem atividade no domingo. No sábado, desculpa. Ó, pontilhado. E eu vou conseguindo o efeito. Então, gente, eu ia encerrar a aula, mas quando você escreveu pode me ajudar, eu paro. Amanhã eu continuo isso daqui, tá? E eu espero. Amanhã vai começar meio tarde, porque eu dou aula na IEJA, um pouco mais distante, pego ônibus, é complicado. Aí eu dou aula 6h30. No que eu posso ajudar? Reticências, underline, 2 pontos, underline, travessão e reticências. No que eu posso te ajudar?
Por que eu não leio o que está escrito aí? Espera, eu vou ler. Não é Maria, porque teria terminado com am. Tem 3 pontos. Está entre aspas. Talvez seja Sara. Não, não dá. Tem que terminar com a mesma letra que começou. E tem 2 letras ali. Eu estou doando no boca, mas não sei como estudar a teoria. Já tem gravado no Concept, tá certo? Vou dar uma adiantada para você, mas vai lá no meu perfil, você vai ver. Eu acho que a aula 13, 12, 10, não sei qual, mas você vai encontrar. Vamos puxar para cá, eu vou até ajudar na boca, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vamos ver a aula de domingo e segunda, e deixa eu te ajudar bem rapidamente na boca. Olha o que a gente viu ontem. Aqui. Onde que está a aula de expressão? Aula de anatomia. Aqui, expressão. Eu acho que não sei, teria que olhar ali. Bom, aqui, ó, você tem os músculos e expressões. Vou colocar água para lá. Aqui está. Tá. Quando você trabalha com boca, ele tem alguns músculos. Por exemplo, você tem o levantador do lábio superior, você tem esse daqui que é o triângulo rebaixador, esse aqui, né, triângulo rebaixador. Você tem o risório que você puxa e dobra essa pele. E essas coisas meio que contam. Preguiça. Você vai ter que deixar um pouco a preguiça de lado, vai lá no Concept e veja a primeira aula. Você vai começar traçando, tem que aprender a traçar. Eu explico bem certinho como traçar. Então, aqui está a cabeça, aqui está a linha de simetria, aqui está o centro. Essa distância repete aqui. Tem que aprender a traçar ângulos, proporções, linhas e outras coisas. Por isso, vai lá, dá uma olhada. E eu vou insistir, vou falar desse jeito. Não tenha preguiça, treina. São essas palavras, vai ter outras palavras também. Tá certo? Que são fundamentos importantes. Tá aí. Aqui tá a cabeça. Já mostra a boca, tá? Só um pouquinho. Reticências e um monte de coisa de traços. Ó, por onde você começa. Traçando linhas mais forte. Beleza. Elipse, já tá fazendo preguiça? Elipses de todas as direções. Tá lá gravado como você tem que fazer. Solta a mão, gira. Tudo que tá escrito aqui tá explicado. Próximo é proporção. Dividir no meio em 3 partes. A próxima é inclinação. Sério, as pessoas não conseguem fazer a inclinação correta. Depois tenta fazer as bolinhas, círculos. Depois, ó, volta ao exercício anterior, fazendo isso daqui, a textura. Ah, tá. Então estamos indo bem. E depois vai para elipses, de volta. Mas agora com razão. Tá lá a aula, ó. Como que se coloca o quadrado menor. Voltamos à proporção e como divide os olhos. Aplica isso em alguma coisa, tipo rosto, corpo. Depois tem a simetria. De um lado tem que ser igual ao outro. E depois, se aplica essas coisas. Aplica nos estudos. Porque o que se fez tem que aplicar. Aqui tá a boca que a gente tá falando agora. A orelha, ó, aplicando tudo que se viu. E depois vai estudar cubos e cilindros. Tá? Vamos aqui. Beleza. Daqui, de cima até aqui, no meio fica o olho, dividido em 3 partes. Tá aí. Daqui até aqui no meio fica o nariz, acima do meio eu faço uma bola grande, 2 bolas pequenas, e eu tenho o nariz que está surgindo. Ó que legal. A linha de simetria de um lado tem que ser igual ao outro, por isso tem que treinar simetria, né, preguiça? Se você não treinar simetria, não vai dar certo. Daqui até aqui, divide em 3 partes. Viram? Primeiro dividi no meio e agora em 3 partes. Treino de proporção é extremamente importante. E vamos lá. Na primeira, segunda, nesse aqui, ó, mais perto do nariz, eu faço essa curva, eu faço uma leve inclinação para o lado, na altura, tamanho do nariz ou um pouco maior, depende da boca. Inclinação, tá vendo? Você tem que estudar a inclinação. Embaixo eu dou um espaço, e esse espaço varia de pessoa para pessoa, e eu faço esse parênteses deitado com a barriga para baixo. E depois? E depois alguém falou alguma coisa aqui, eu não li? Ai, meu Deus. Volta.
Calma, eu perdi o que você escreveu. É meio chatinho, mas ajuda demais essas linhas, né? Muito, muito, muito. Mas, ó, faça desenho junto, sabe? Não fica só nas linhas. Tenta fazer rosto, desenha mão, desenha urso, desenha gatinho, desenha cachorro, desenha soldado, desenha o que você quiser junto. E aplica os exercícios que você está fazendo para ser menos chato. Não fica só preso no exercício. É importante também você fazer isso daqui que eu estou fazendo, o rosto, entende? Tá, esta volta eu levanto e eu coloco aqui, assim. Tá aqui a boca. Tá certo? Tá aí a boca. Traço. Mas a boca, ela tem uma coisa. Se você vira a boca para o lado, linha de simetria. Ó, nariz, bem pertinho da boca. Pequeno. Esse grandão vem para cá e o outro pequeno vai para trás. Assim. Então, o nariz vai estar assim. Aqui tinha um risório. O risório. Aqui tem o zigomático. Zigomático. 1, 2, 3. Lembra que é 2/3? Aqui é o queixo. Aí está. Inclinação. Boca. Mesma coisa. Lábio. E esse vem para cá. E depois? O truque é isso aqui, ó. Ele está indo para o lado, essa linha vai para o lado. Enquanto que aqui é reto, ele está indo para o lado. E aqui, ó, está vindo nesse sentido. Assim. Ó. Ele vai para o lado. Se a boca abre, essa boca abrindo, vamos virar um pouco mais. Tá vendo aqui, ó? Abrindo. Ó, esta linha que tá assim, abriu. Essa aqui essa é a parte de cima, né? Abriu. Só que eu coloquei mais de lado, isso aqui tá girando assim. Tá girando. Então, esse daqui, ó, tá aqui, tá indo pra lá. Aquela ideia da folha, lembra da folha? Ou da batata chips que a gente estudou? É a mesma coisa, só que aqui ele tem isso. E embaixo, eu repito o mesmo movimento e o mesmo movimento. Olha o que ele fez. Vou deixar reto aqui embaixo, até chegar aqui. Ó. Ele abriu a boca. E esse, aqui está aquela curva que está ali. E depois, lembra que eu falei que ele começa a vir isso aqui nesse sentido? Ó? É nesse sentido. Assim. E embaixo, no sentido contrário. Assim. E o dente? Fica mais para trás. Aqui. Ó. Vou deixar uma coisa para vocês tirarem print. Pode tirar print para fazer o estudo? Print tirado? Tenta, tá? Desculpe de ser rápido nesse estudo, a gente já fez ele devagar, tá bom? Já tá lá gravado. Olha as linhas que eu falei, né? Que você tem que estudar. Tá vendo as curvas? Olha o uso dele. Bem aqui, preguiça, viu? Tá sendo usado. As inclinações, tudo está sendo usado. O círculo. Então, tem que aprender a fazer as inclinações de forma correta. Até amanhã, às 18h30. Se eu conseguir chegar antes, a gente faz antes, né? Muito obrigado a todos que me acompanharam. Me siga, me curta, me compartilha. Valeu para todos vocês. Ana Pintura, obrigado por estar aí. Ashley, valeu pelos presentes. Eu que agradeço. Espero ter ajudado. Reticências, underline, 2 pontos, underline, underline, travessão e reticências. Boa noite para vocês. Até amanhã, às 18h30.